Shalom, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliseu, para aqueles que ainda não conhecem, né, aqui no canal. Eu quero agradecer os 1000 inscritos, né, deste canal. Nós atingimos o número de 1000 inscritos. Agradeço primeiramente ao nosso Pai Eterno, nosso Criador, que tem me usado bastante para trazer para vocês mensagens, né, das Escrituras. Também trago aqui no canal alguns temas um pouco mais delicados relacionados ao que eles chamam de teoria da conspiração, a mitos, né, mitologias, mas que elas estão presentes até mesmo nas Escrituras, né? Como foi, por exemplo, em Atos, quando Paulo é comparado a Júpiter, né? E na passagem que eu passei para vocês, onde o Criador fala que em Ezequiel, não lembro agora o versículo, que as mulheres estavam chorando para Talmuz. Então, quando você pega o nome desses deuses pagãos, estão na Bíblia, e você estuda sobre eles, não é para levar as pessoas a idolatrar esses deuses, e sim mostrar para elas a quem essas pessoas que ainda estão no poder, né, deste mundo, quais são os deuses que elas adoram, né? Os deuses que elas prestam culto, os deuses que são anjos caídos, né? São demônios que ensinam para eles tecnologia, dão para eles conhecimento, né? Mas tudo isso, irmãos, é permitido, tá? Nada acontece sem que o Pai permita que isso aconteça. E muitas vezes coisas ruins acontecem conosco porque nós nos afastamos do Criador. Então eu quero agradecer primeiramente a Ele, né, pelo canal estar crescendo, aos irmãos que compartilham, ao irmão Samuel, a irmã Jessie, a irmã, acho que é Crisla, eu sempre esqueço o nome dela, mas é do canal Palavra Desmistificada, ao irmão Edu, enfim, aos irmãos que compartilham, a todos vocês que compartilham o conteúdo do canal. Eu não sou youtuber, tá, irmãos? Eu não sou de fazer vídeo, essas coisas assim. Mas eu entendo que eu tenho um propósito muito grande. E esse propósito eu preciso cumprir, porque não sou eu, né, que vou cumprir isso aí porque eu quero. É algo que é muito mais forte do que eu, e mesmo que eu não quisesse, eu teria que cumprir. Por isso que eu gosto daquela passagem de Jonas, né? Que ele tentou fugir da sua obrigação e não teve jeito. Agradeço ao Pai, agradeço a cada um de vocês. Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar brevemente, né, sobre mim. Eu por muito tempo estive afastado dos caminhos do nosso Criador. Por quê? Eu cresci em berço cristão, tive muitos problemas de infância. Eu já contei meu testemunho em outros vídeos, né? Eu perdi 2 irmãos assassinados e tive uma vida bem conturbada, altos e baixos, né? Já fui até em centro espírita, sabe? Já tive uma vida bem complicada. Tive uma primeira experiência espiritual em 2016, aliás, foi a segunda, mas 2016 foi muito forte. Foi algo assim que sempre que eu lembro eu tenho um certo temor, porque eu já falei, acho que para alguns irmãos, eu vi a morte, né? E ela não é tão agradável como as pessoas pensam. Então até um dia eu quero trazer aqui para vocês um estudo em relação a isso, porque as pessoas não têm medo da morte, né? Não digo da morte física, tá? A morte física é terrível, mas ela é só um exemplo do que será a morte eterna. A morte eterna, essa é terrível, tá? Mas eu não quero alongar nesse assunto para não fugir do assunto de hoje, tá bom? Mas ano passado, antes de eu vir morar aqui em Barra Velha, eu morava em Jaraguá do Sul, e teve um dia que eu estava fazendo um churrasco lá em casa, bebida assim, e uma irmã foi com uma amiga nossa lá. Ela também, acho que da igreja, eu acho que é Assembleia, ou Deus e Amor, não lembro, tá, irmãos? Não lembro que denominação que ela frequentava.
E ela estava afastada, né? Ela estava afastada. E essa irmã tinha alguns problemas aí com álcool e outras coisas. Mas naquele dia a gente estava bebendo, né? E ali pela madrugada, ela simplesmente olhou para mim e começou a profetizar, vou usar esse termo, tá? Ela dizia para mim que estava todo mundo um pouco, né, alegre, né, digamos assim, mas eu lembro bem os detalhes, né? Ela disse que eu iria voltar para os caminhos de Jesus, né? Que não adiantava eu fugir e que eu iria ministrar para ele. Ela disse que eu iria falar dele, que eu iria literalmente ser usado por ele. Na hora, irmãos, eu pensei, essa guria tá louca, né? Eu era da música eletrônica, irmãos, era de festa rave, era doideira, sabe? Tipo, festa, virar 3 dias em after, tocar. Não que eu não acreditasse em Deus, tá, irmãos? Não entendam isso. Eu sempre acreditei, sempre tive um temor muito grande. Eu sempre dizia para mim, se um dia eu for usado para trabalhar para Deus, né, vai ser uma virada de chave tão grande que mesmo que eu queira, eu não vou conseguir sair. Porque eu tinha uma convicção, irmãos, que se fosse para eu estar no caminho de Deus, eu tinha que estar 100%, corpo, alma e espírito. Eu não poderia estar só o Eliseu figura ali na igreja. E eu não achava, irmãos, igrejas, nada, que eu pudesse me sentir confortável em aprender a palavra. Então eu tinha uma resistência muito grande e, lógico, isso me empurrou para o mundo, depois de... Imagina, irmão, problemas de família, pobreza, morte, assassinato, outras questões, você fica uma vida perturbada, entendeu? Mas a misericórdia do nosso Criador era tão grande que mesmo que a gente, por um momento, pense que a nossa vida está destruída, ou que nós perdemos, ou que algo terrível está acontecendo, Ele está ali para nos ajudar e nos guardar. Então, quando essa irmã falou isso para mim, de primeiro momento eu fiquei assim, essa mulher tá louca, né? Essa guria tá falando. Só que ao mesmo tempo, irmãos, eu fiquei balançado. Porque ela falava com muita convicção, ela não falava porque tinha bebido. Aquilo ali não era bebida, irmãos. Era o Espírito usando ela para falar. E eu respeitei muito aquilo, tá? E ela dizia assim para mim, não adianta você resistir. Eu sinto que você resiste, não adianta você resistir. Você é meu filho e você vai falar de mim para as pessoas. Aí ela profetizou aquilo ali, irmãos. E daqui a pouco a menina falou assim, gente, eu tô ruim. Ela sentou. Ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo um pouco mal, assim, tal. E aquilo foi muito forte, tá, irmãos? Naquele momento eu não tinha entendido aquilo ali. Mas eu sabia que não foi à toa que ela disse. Quando nos mudamos para Barra Velha, eu estava querendo uma vida nova, né? Fugir dos problemas que estavam acontecendo aí com essa doença aí que assolou o mundo, né? E eu vim parar aqui, uma cidadezinha pequena relativamente. Eu moro 10 quilômetros do centro, é um bairro afastado aqui, tem praia, tudo, um lugar muito lindo. E foi aqui que eu comecei a ter as minhas experiências, irmãos, espirituais, né? Aqui eu comecei a ser usado pelo nosso Criador de uma forma que eu não consigo explicar para vocês. Estou fazendo um breve resumo de tudo isso para vocês entenderem que essa pessoa, Eliseu, que vos fala, não falo da boca para fora, não quero me promover, não vejo sentido algum nisso. Eu jamais usaria a palavra do Criador para se promover, porque eu sei que aquele que usa o nome dele em vão, ele pagará um preço muito caro. E é neste assunto que eu queria chegar para os irmãos. Eu vou fazer uma pergunta enquanto eu vou conversando aqui. Eu quero que os irmãos reflitam, tá? O que o irmão, ou vocês irmãos e irmãs, entendem por usar o nome do Criador, o nome de Deus, de Yahweh Tsevaot, em vão? O que vocês entendem como usar o nome dele em vão? Seria pronunciar o nome dele em vão? Seria falar o nome dele errado em vão? Seria fazer promessas em nome dele em vão? O que vocês entendem? Seria falar algo
e usar o nome dele, algo pejorativo. Então eu queria que vocês meditassem um pouco nisso, né? Fiquem pensando um pouco aí. Então, irmãos, eu tinha uma vergonha antes, né, de me expor, mas eu percebi que se eu tivesse vergonha de me expor, o Messias teria vergonha de mim no dia do juízo, né? Ele diria o quê? Não te conheço. Não, mas eu estava meditando, eu estava orando, eu estava te buscando. Ele vai dizer assim, você tinha talentos e não mostrou os talentos que eu te dei. Então eu agradeço ao Edu, que me deu um pontapé inicial para perder essa vergonha de aparecer, né? Então não repare se eu ficar um pouco nervoso, não souber me expressar diretamente, porque a câmera está virada, eu não sei como eu estou aparecendo ali, mas também não me importo com isso, né? O que importa é a mensagem. Então, irmãos, eu mudei muito, né? Não foi o Eliseu que mudou, tá, irmãos? Foi o Pai que mudou minha vida, através do Messias, de Yeshua, né? De Jesus, né? Enfim. E tanto que meu primeiro encontro com Jesus Cristo, né? Eu falei Jesus Cristo, e faz 1 ano e pouco isso, né? Foi tremendo, foi algo assim que até me emociono quando eu lembro. E eu estudo, né, irmãos? Eu procuro aprender, eu uso os nomes corretos. Eu tenho uma Bíblia que eu ganhei de presente de um irmão do canal. Tem bastante estudos ali. E eu estudo muito, irmãos, tá? Porque o Ruach, né, o Espírito do Pai, ele te mostra desde que você busque. Pensa o seguinte, você quer passar numa prova de vestibular, ou num concurso público, ou entrar numa empresa. Você não vai dar o melhor de si? Você não vai estudar, vai virar madrugada, vai buscar, vai devorar livros? E você vai o quê? Você vai ter entendimento, você vai aprender, você vai ter conhecimento das coisas que você está estudando. Como que tu queres aprender a palavra do Altíssimo se você não estuda? A Bíblia está ali. Imagina os profetas anteriores que tinham só os rolos bíblicos, né, e poucos tinham acesso, né, geralmente eram sacerdotes, etc. Mas lógico que ali o Pai literalmente usava através do Espírito Santo para que a palavra viesse dele, fosse escrita e chegasse até nós. Porque a nossa geração, irmãos, é uma geração eleita, né, é a Israel espalhada pelo mundo. Então nós temos como princípio básico de aprendizado as Escrituras, que é a palavra sagrada, que todos nós sabemos foi mexida, alguma coisinha ali pincelada. Até vi um vídeo hoje onde algumas versões lá que fala sobre a marca a marca final 666, algumas traduções está in inglês, né? Outras está on. In é dentro, né? On é fora, externo, né? Então a marca in seria interna, in dentro, né? E on externa, on, né? Sobre, né? E isso é interessante, irmãos, porque, veja, uma palavrinha já mudou o contexto da interpretação. Por isso que muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender o que aconteceu no Éden. Por quê? Não são nem as traduções, são as palavras utilizadas com teor de eufemismo, né? Algo leve, né? Para não ficar uma coisa meio pesada também, né? Mas quando nós vamos no Strong's e procuramos o significado das palavras, a gente percebe que a narrativa naquele momento estava se referindo àquele determinado assunto, né? Então, quando a gente começa a estudar, aí sim o Espírito do nosso Criador, do nosso Pai, ele se manifesta e vai nos dando entendimento. Um irmão aí vai ter entendimento, o outro irmão vai ter entendimento. Cada um traz uma informação, todo mundo junta as informações e chega num contexto. Então, irmãos, eu já ouvi, por exemplo, sobre essa questão de usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Yahweh, do Criador, em vão, de outros irmãos que falaram, né? E eu queria só complementar algumas coisas. Não que o que eu estou falando é inovador, muito pelo contrário, é só um acréscimo, né? De algumas passagens de irmãos que já falaram a mesma coisa. E eu também expor um pouco disso. Então, irmãos, agora que vocês já devem ter meditado um pouco, eu vou
tentar explicar para vocês o que eu entendi sobre utilizar o nome, né, do Criador, o nome de Yahweh, usar o nome de Deus em vão, tá? Vou falar assim, irmãos, porque tem muitas pessoas que não conhecem que o nome do Criador é Yahweh, umas acham que é Yahvé, né? Enfim, Yeshua, Jesus, aquilo que eu já comentei com vocês. Então eu vou tentar usar de uma forma que as pessoas todas compreendam, né? Todo mundo conhece por Senhor, por Deus, por Jesus. Não adianta eu falar por um público específico, né? Não adianta eu falar para um nicho. Eu tenho que falar para todos, ok? Então vamos lá. Lá em Êxodo 20, no versículo 7, está escrito assim: não pronunciarás em vão o nome de Yahweh, de Deus, o Senhor teu Deus, porque Yahweh não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Então, quando você lê assim, pronunciar o nome em vão, né, o que seria isso, pronunciar o nome de Deus em vão? Quando a gente vai no Strongs, deixa eu buscar aqui para vocês, estou fazendo tudo ao vivo, tá? Olha só, aqui está escrito assim, ó, concordância 5375. Deixa eu só conferir, irmãos, para não passar errado para vocês. Deixa eu traduzir aqui que está em inglês. Não tomarás. Aqui, ó. Não tomarás. Olha só que interessante. Em inglês está não tomarás. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui na versão João Ferreira Almeida como é que tá. Não tomarás. King James. Deixa eu ver. Não pronunciarás. Olha só, irmãos. King James está assim, ó, não pronunciarás em vão. Na João Ferreira está não tomarás. Então nós vamos pelo o Strongs, que é não tomarás, ou seja, tomar o nome dele, né? Vamos ver aqui o que quer dizer no Strongs, o que é não tomar o nome do Criador em vão. O Strongs é o 5375, que é Nasa, ou Nasash, né? Deixa eu traduzir aqui que está em inglês. Ó, Nasa ou Naja é levantar, carregar, pegar, né? Ou seja, o que é pegar o nome do Criador, né? Carregar o nome dele em vão. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando um presidente, né, ele vai para um país, né? O que esse presidente está representando? A nação brasileira, correto? Ele está carregando, né? Ele está levando consigo. Todo o povo brasileiro se resume no presidente. Ou seja, o que o presidente fizer, a nação brasileira vai responder por aquilo. Por quê? Eles não vão falar o presidente fulano. Eles vão dizer o presidente do país tal. Entendeu? O presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Então o presidente, ele carrega consigo o nome do seu país. Então ele representa. O que ele fizer lá fora vai cair sobre a nação, né? A imagem que ele vai levar, os outros povos vão observar. Olha, se o presidente age daquele jeito, significa que o povo que o escolheu age daquele jeito, tá entendendo? Quando um presidente não pode ir numa determinada delegação, o que ele faz? Ele envia alguém que o represente, entendeu? Esse alguém vai carregar o nome do presidente e vai carregar a nação junto. E isso, irmão, se estende para, por exemplo, famílias, né? Ah, você viu o que o fulano da família Souza fez? O fulano da família Souza. Já bota o nome da família no meio, mas foi o fulano que fez. Ou, por exemplo, o que é cuidar do nome, né? Cuida do teu nome, não empresta o teu nome para ninguém. Porque se a pessoa usar teu nome e não pagar uma dívida, o teu nome fica sujo. Não a pessoa que sujou. Estão entendendo? A responsabilidade cai sobre você. Outra coisa, uma briga, né? Lá no colégio, o cara brigou. O filho da fulana tal brigou. O filho da Maria brigou. Mas a responsabilidade não cai sobre o filho, mesmo que ele seja adulto, tá? Ou uma notícia que acontece em cidade pequena tem muito disso. Tu viu lá o cara que foi preso? Quem foi preso? Ah, o filho da Bastiana foi preso. O filho da Bastiana foi preso? Sim, estava roubando. Mas o que a dona Bastiana tem a ver com isso? Vocês estão entendendo como nós temos uma responsabilidade tremenda
de carregar o nome do Criador, o nome do Messias, o nome de Jesus Cristo. Porque, irmão, se eu, Eliseu, né? Se eu me porto de uma forma errada, mas eu digo para vocês, eu falo com propriedade e tal, e venho e falo das coisas do Criador, mas no meu íntimo, na minha vida conjugal, na minha vida particular, eu ajo como os mundanos, eu ajo como as pessoas que estão em pecado, eu ajo como o Eliseu do passado, entendeu? Então o que eu estou fazendo? Eu estou blasfemando contra o Espírito, eu estou blasfemando o nome do Criador. Porque eu não estou representando Ele. Se eu não estou carregando a essência do Criador, se eu não estou representando Ele como tem que ser, eu estou pecando, estou blasfemando, estou carregando o nome dele em vão. Porque quando o Criador nos transforma, ou Ele nos designa para alguma função, alguma obra, alguma coisa, Ele quer que nós sejamos exatamente como Ele determina. Por que o rei Saul, ele foi um reinado totalmente bagunçado? Porque ele já era um rei que o povo pediu, o povo blasfemou contra o Criador, falou mal de Samuel. E o que aconteceu? O Criador enviou um rei qualquer para eles, mas foi ungido por ele. Mas ele fez com que o povo pagasse com a língua. Então Saul teve vários problemas, porque quando ele saía da linha, vinha um espírito do engano nele. Tanto que Davi tinha que cantar para ele, né, para dar uma acalmada no espírito e expulsar o espírito dele. Mas então o que significa, irmão, carregar o nome de Deus em vão? Não é falar, é carregar. Pode ser falar também, mas o principal é carregar, a essência, né? Eu vou ler um versículo aqui com vocês, muito interessante, que está aqui em Mateus, deixa eu ver, está aqui em Mateus 12, no 22, tá? Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Ou seja, se o Messias estivesse expulsando, carregando o nome de Satanás para que os demônios o respeitassem e o obedecessem, Satanás estaria lutando contra ele mesmo, correto? Mas o Messias não estava representando Satanás, ele não carregava o nome de Satanás, ele carregava a essência do Criador. O Criador se manifestava nele, Deus se manifestava em Jesus Cristo, no Messias. E se expulso demônios por Beelzebu, né, continuando aqui, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Então, aquele que está comigo aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Todo pecado e blasfêmia, tá, irmãos? O Messias é bem claro. Não importa o que tu pecou, desde que tu se arrependa verdadeiramente, você poderá ser salvo, ok? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, olha só, será perdoado. Se você falar até contra o próprio Messias, contra Yeshua, porque Paulo fazia isso, tá, irmão? Paulo perseguia aqueles que falavam em nome do Messias, tá? Ele foi usado.
todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra o Messias, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha quão profundo é isso. Nem esta era, nem na era que há de vir. Olha que pesado isso, irmãos. Quem blasfemar, né? Quem falar contra o Espírito, quem usar o nome do Espírito, quem usar o nome do Pai, né? Quem falar contra a verdade, não será perdoado. E nós vamos entender mais um pouquinho disso em Atos 19. Ali vou começar do 8 em diante. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal no caminho diante da multidão. Então, afastando-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus, os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Deus fez milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de doenças e espíritos malignos saíam deles. Ou seja, Paulo, assim como Messias, assim como Pedro, assim como os outros discípulos, assim como Eliseu, assim como Elias, Paulo carregava a essência, ele carregava o Espírito do Criador, ele carregava, ele representava. A pessoa olhava para Paulo e sabia quem era Paulo, e sabia quem ele representava. Estão entendendo? Então Paulo, ele não poderia pecar contra aquilo que ele recebeu. Muito pelo contrário, ele tinha que ser obediente a tudo aquilo que ele recebeu. Alguns judeus, agora vocês vão entender aqui, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: olha só, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Olha só que profundo isso aqui. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ok? Eu vou ler só até aqui, mas vocês podem ler a passagem de Atos inteiro, né? Atos 19 inteiro. Vocês podem ler a passagem de Mateus 12 por completo. E vocês também podem ler a passagem de Êxodo 20 por completo. Tá bom, irmãos? Então, o que significa isso? Olha que profundo que é isso, irmãos. O que é blasfemar contra o Espírito? Né? Blasfemar contra o Espírito. Imagina, o nosso Criador, nosso Pai, Deus, Yahweh Tsevaot, que nos trouxe, nos enviou Moshiach, nos virou o Mashiach, né? O Messias, Jesus Cristo, né? Yeshua, para que ele trouxesse a palavra até nós, trouxesse a verdade, nos ensinasse como devemos ser e, acima de tudo, entregasse a sua vida, né? Um sacrifício. Não que ele veio para se matar, tá, irmãos? Porque quem fez isso foram, por permissão, lógico, né? Foram os mestres da lei da época, né? Tanto que Pôncio Pilatos lava as mãozinhas dele, né? E diz que não foi ele. Mas tudo foi com permissão do Altíssimo e tudo tem um propósito, tá, irmãos? Mas a questão é, quando nós recebemos o talento, que é esse que eu tenho, que é esse que vários irmãos têm, cada irmão tem um talento. Vocês têm um talento, vão aprender, vai aflorar dentro de vocês vão descobrir esse talento, o Espírito Santo, nosso Pai, vai utilizar vocês. Às vezes você tem um talento de conversar com as pessoas como ninguém tem, sabe? Quando a pessoa conversa com o outro fala: nossa, você fala de um jeito que eu me sinto bem. E às vezes tem gente que tem um conhecimento profundo, mas não tem uma habilidade para se comunicar com as pessoas se sentem ficam um pouco retraídas. Outras têm muita sabedoria, a pessoa se sente um pouco... Enfim,
Cada um, irmãos, trabalha de um jeito. E até mesmo aquele que na sua humildade, pequenez, ele se torna grande. Porque às vezes o propósito dele, irmãos, é algo que nós não compreendemos, mas na essência do Pai é uma obra grandiosa. Então, se eu recebo um talento, né, que é levar a palavra, que é falar do Altíssimo, que é explicar as questões acerca das Escrituras, se eu recebo esse talento, eu não posso corrompê-lo. Eu não posso pecar contra o Espírito que o Pai envia. Eu não posso pecar contra o nome do Mashiach. Porque se eu usar o nome do Mashiach em vão, eu estou pecando. E um pecado sem perdão. Por quê? Porque eu tive o conhecimento, eu tive as revelações, eu tive a sabedoria, eu recebi o talento. Eu tenho que usar com zelo, com amor, eu tenho que usar com dedicação, com zelo, com muita fé, humildade e muita obediência. Ou seja, por isso que o Messias fala que aquele que ele comprou se torna escravo dele. As pessoas quando leem isso, mas falam, pô, escravo, cara, o que é isso, escravo? Irmãos, o que é melhor? Você ser escravo do maligno, viver nesse mundo, receber tudo que ele pode te oferecer? Tu é escravo dele, mas tu tem que ser submisso a ele, a adorá-lo. Tu vai ter poder sobre a terra. Ou tu prefere ser escravo do Mashiach, do Messias, de Jesus, de Yeshua? Sendo escravo dele, você vai sofrer aqui na terra, vai ter dificuldades. Pode ser que tu sofrer, mas não significa financeiramente, tá? Porque o financeiro é relativo. Eu tive dificuldades financeiras esses últimos meses, mas eu não senti no bolso, porque o pai preveu para mim. O pai me ajudou, enviou um outro cliente, enviou outros trabalhos. Enfim, irmãos, eu não sei explicar. É claro que não é uma mágica, né? Tudo tem uma essência, tudo tem um padrão. Talvez meses atrás eu trabalhei mais para suprir esses meses que eu precisaria me doar mais para o Pai. Esse mês ele já me compensou e eu estou conseguindo dividir o tempo. Então, tipo assim, o Pai sabe o que faz na nossa vida, tá entendendo? O que eu estou dizendo de sofrer é aflições. Por exemplo, teve uns dias atrás que eu estava muito aflito. E por que eu estava aflito? Não porque eu estava com medo das coisas que viriam, até porque eu vou ser pai, então há uma série de sentimentos, ok? Mas era uma aflição de ver para onde o mundo está indo e as pessoas não estão enxergando. Então isso aflige. Por quê? Porque nós que estamos recebendo todas essas revelações, nós ficamos aflitos porque nós queremos que todos recebam isso. Mas às vezes, irmãos, nem a nossa família vai receber isso. Sabe? Nem aquele teu melhor amigo, nem aquele teu irmão de sangue às vezes vai receber isso. O que o Messias falou? Mashiach disse o seguinte: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a divisão. Joio, esquerda, né? Joio, trigo. Ok? Joio, trigo. O Messias veio dividir. E a divisão está acontecendo. Já acontece desde o Éden, mas vai culminar agora nos próximos tempos, hein? Ok? Para que a colheita seja feita, né? Então, irmãos, o que eu queria dizer para vocês era essa mensagem, né, do que é usar o nome de Deus em vão, né, carregar o nome do Criador em vão. Não é falar, será que eu falei errado? Estou falando em vão? Outra coisa, essa passagem de Paulo ela é muito forte, porque, como eu disse para vocês, o pessoal não fala, se você falar em nome de Jesus, você vai expulsar demônios? O cara falou ali, os judeus falaram em nome de Jesus, os demônios tiraram o sarro deles. Os demônios caíram de pau em cima deles. Por quê, irmãos? Nós podemos enganar as pessoas. O ser humano pode enganar o ser humano, mas o ser humano não engana os demônios, muito menos o Criador, muito menos Yeshua. Então, se ele quiser enganar os homens, ok, que é o que os fariseus fazem, que é o que a elite satânica faz. Eles enganam as nações. Satanás engana as nações, mas não engana o Criador. Então, se eu estou usando o nome de Yeshua, nome de Jesus Cristo, nome de Mashiach, nome de Deus, Yahweh Tsevaot, eu tenho que ser perfeito. Não, mas como assim perfeito? Irmãos, perfeito é na essência. É humilde. Se arrepender dos pecados. Nós somos pecadores, irmãos, nós vamos errar.
nós vamos discutir com o irmão, nós vamos entrar em contendas. Paulo, lê ali o Atos dos Apóstolos, era só treta, né, na linguagem de hoje. Mas vê se eles perdiam a essência que era a palavra. Eles não perdiam isso. Eles tinham problemas carnais, que todos nós temos, tá, irmãos? Nós temos problemas carnais. Nós podemos pecar dormindo, nós podemos pecar sonhando, nós podemos pecar numa ação, entendeu? Só que nós não podemos pecar na essência. A nossa essência não pode ser de pecado. Nossa essência tem que ser sempre de retidão, sempre buscando a purificação, sempre buscando estar perfeito. O que é buscar estar perfeito? É saber que todo dia eu preciso do Criador, todo dia eu preciso de Deus, todo dia eu preciso de Yeshua sendo o meu caminho, a minha verdade e a vida, ok? Então, se eu estou todo dia buscando, mesmo que eu peque, mesmo que os meus pensamentos caiam em tentação, num sonho, sonhei que estava festando, curtindo e pegando mulherada. Mas eu sonhei, eu não fiz aquilo porque eu queria. Alguma falha na Matrix, eu vou usar esse termo, alguma falha carnal, alguma tentação carnal veio à tona naquele sonho. Aí é quando o cara acorda e fala, caramba, bicho, já se ajoelha e já ora, pede perdão. Ok? Não alimenta aquele pecado. A diferença de quem busca ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, a diferença é, a pessoa está buscando, sempre reconhecendo que é pecadora, sempre buscando estudar a palavra, a levar o evangelho, a falar, a mostrar o talento que aprendeu, as interpretações, desde que essas sejam baseadas nas escrituras. Pode ter um apócrifo, pode ter sim, irmãos, tá? Esse negócio aí, só existe apócrifos, tá? Apócrifos, porque os padres da igreja resolveram, eles, os iluminados, a fazer o cânon bíblico. Pensem nisso, tá? Mas para não fugir do assunto, buscar a perfeição é isso. É saber que nós somos pecadores, ok? Quando você reconhece, você entra no estado de humildade, tá? Eu reconheço que eu sou falho. Opa, você já está sendo humilde. Porque a pessoa que não reconhece, faz como o Messias disse que os fariseus faziam. Ficavam em pés na sinagoga dizendo, eu não sou como esses pecadores e etc. E orava em pé e gritava. Isso aí ele pode enganar os humanos, ok? Mas o Criador não engana. Diferente daquele que chega, se ajoelha e se humilha. Humildemente fala, Pai, eu não sou nada, me perdoa, eu sou pecador. Eu erro, eu falho, mas eu quero estar sempre nos teus caminhos. Um pai prefere um filho que reconhece que erra e vive a santidade, do que um filho que diz que não erra, que está tudo certo, que ora, que prega, que jejua, que está prosperando na vida e está tendo uma vida abençoada, mas o coração está cheio de pecado, ok? Então, se você está com o coração cheio de pecado, você não vai conseguir falar em nome de Yeshua, você não vai conseguir falar em nome do Criador. Nem deva fazer isso, tá? Porque se você fizer, você estará blasfemando em nome do Criador, o nome do Criador, ok? O nome de Yeshua. Você vai blasfemar contra o Espírito. Blasfemar contra o Espírito é um pecado imperdoável. Então, antes que você queira falar das Escrituras, antes de você pensar em falar, de querer dar o exemplo, seja em essência este exemplo. Porque as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão ver em você a presença do Altíssimo. Ou seja, aquilo que você vai representar para elas é importantíssimo para elas tomarem certas decisões, muitas vezes, ok? Eu tenho pessoas que quando eu vejo canais, eu me inspiro. Não me inspiro na pessoa, mas eu vejo na pessoa a presença do Espírito Santo, entendeu? Eu vejo que aquela pessoa é usada por ele. Então eu falo, essa pessoa aí é alguém que não está passando a mensagem errada, é alguém que está recebendo a emuná, o Espírito do Criador. Não é alguém que está se promovendo, não é alguém que está querendo ganhar dinheiro, enfim. Entendeu, irmãos? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao usar o nome do Criador. Muito cuidado mesmo, ok? E para finalizar aqui, se você tem alguma contenda com algum irmão, resolva, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um problema para resolver, mas não que eu não fui atrás, tá? Eu fui atrás já para resolver. Até um problema de família com a minha sogra.
Fui lá, né, na cidade dela, ela não quis me receber, tá? Isso início do ano, tá, irmãos? Quando eu nem tinha ainda a noção do se você não pedir perdão e não perdoar o irmão, não adianta nem querer ir buscar perdão com o Criador, nada, ele não vai te perdoar. Não que ele é mau, mas é que como que ele vai perdoar algo se você também não perdoa? É uma troca justa, tá? Então eu fui buscar perdão, a pessoa não me recebeu, né? Não me recebeu, mas mesmo assim eu oro por ela, eu oro. O Criador sabe que eu quero, Eliseu, eu quero, eu não sinto raiva, eu não sinto nada. Eu falei para uns irmãos que um dia em oração eu orei pelas pessoas que mataram os meus irmãos. Vocês têm noção disso? Você orar por alguém que matou teu irmão? Aí as pessoas não conseguem perdoar o irmão porque brigaram por discussão, por dinheiro. Eu orei pelas pessoas que tiraram a vida do meu irmão. Não orei vou orar para ficar bem na fita. Eu literalmente pedi, Pai, eu não tenho nada contra essas pessoas. Está nas suas mãos, abençoe elas. Que seja feita a tua vontade. Tipo, eu não carrego esse sofrimento. Eu não carrego essa dor, essa vingança, esse ódio. Entendeu, irmãos? Então, tanto que hoje eu estou falando mais abertamente, estou me expondo, por quê? Porque hoje eu sei que eu não estou sendo aquele Eliseu que tinha raivinha, que tinha vingança, que tinha ódio, que tinha carregado de pecados, né? Sou pecador, peco, erro, por quê? Somos carne. Carne é pecado, é fadada a pecar, tá? Carne. Porque a carne já foi corrompida lá atrás. Então nós lutamos sempre para vencer, né, o pecado. Só que nós temos que vencer aonde? Lá no espiritual. Ok? É assim na terra como no céu. Então nós buscamos primeiro ao Pai. Por que nós temos que buscar primeiro ao Pai? Porque Ele vai nos dar direcionamento. Ok? Busque primeiro ao Pai. Ama Ele acima de tudo. Depois como tu ama Ele, você glorifica, você louva, Ele te enche de espírito, Ele te enche de amor. Você vai conseguir perdoar o próximo, você vai conseguir amar o próximo e você vai conseguir ter uma vida mais plena, menos conturbada. Você vai ser abençoado, você vai tropeçar, você vai ter dificuldades. Irmão, você é normal, tá? Não adianta, ninguém vai viver no paraíso aqui. O nosso Mashiach viveu dificuldades, tá? Nós não somos privilegiados, ok? Mas quando o Pai vê que nós estamos buscando todo dia, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá proteção, Ele nos dá aquilo que nós precisamos e que Ele sabe que nós precisamos. Não adianta a gente querer aquilo que Ele sabe que não é bom para nós. Ele não vai dar, tá? Se der, não foi Ele, tá bom? Às vezes a gente fica rico e acha que foi o Pai que abençoou, né? Tem que cuidar se essa riqueza tá te afastando dele ou se ela tá te aproximando. Se ela estiver te afastando, tenha certeza que não foi Ele que te deu, tá bom? Então, irmãos, a mensagem era essa, tá? Não sei, eu espero que vocês recebam de coração isso. Meditem na palavra, orem todos os dias, leiam a Bíblia, leiam os apócrifos, livro de Jazar, livro de Enoque, Proto-Evangelho de Tiago, Targum de Jerusalém, desculpa o aparelho. Tem mais, acho que Apocalipse de Moisés também é interessante. Tem alguns outros livros, irmão, mas o que eu leio mais são esses, tá? Jazar, Enoque, Proto-Evangelho de Tiago, Targum de Jerusalém, ok? Esses eu indico já de cabeça, que é o que eu lembro. Mas tem uns apócrifos aí que recusem, tá? Não sei o que lá de Adão, livro de Adão, isso é tudo lixo, tá? Isso é puro gnosticismo. Tem livro aí que fala até que Caim pediu perdão e foi perdoado. Loucura, tá bom? Mas é isso aí, irmãos. Que o Pai abençoe cada um de vocês, nosso Criador, né? Através do Mashiach, do nosso Salvador Jesus Cristo, Yeshua. Que Ele abençoe a vida de cada um de vocês. Tenha um ótimo Shabbat. Quem não pôde descansar hoje, segue aquilo que o Criador falou. Trabalhará 6 dias, o 7º é Shabbat, ok? Nosso calendário é bagunçado. Esse sábado não é o seu Shabbat sagrado, enfim, não é este o assunto. Mas só para aquela pessoa que às vezes fica frustrada, eu queria descansar no sábado, no Shabbat, mas não consigo.
Irmãos, a Bíblia é clara. Por isso que o nosso Criador colocou: trabalhará 6 dias, descansará um, que é Shabat, ok? Então, quando for aquele dia do teu descanso, se dedique ao Pai. Ore, né? Tire um tempo. Se você já está sentindo que você já tem um profundo entendimento das Escrituras, comece a falar. Se você não tem um canal, um grupo, fale pro teu vizinho, fale pra tua família, mesmo que eles vão rir da tua cara. O Messias não disse para nós convencermos as pessoas. Quem convence é o Espírito, ok? E só vai convencer quem buscar, tá? Eu busquei muito, tá, irmãos? E eu agradeço ao Pai por ter feito tudo que aconteceu na minha vida, permitido, né? Porque isso me fortaleceu muito, isso me moldou muito, e isso me transformou. Ok? Então é isso que nosso Criador Yahweh Tsevaot, através de Yeshua, nosso Salvador, abençoe a cada um de vocês. Busquem Ele todos os dias. Você não precisa respirar, você não precisa beber água todo dia, você não precisa comer, se alimentar, enfim. A palavra é a mesma coisa. Todo dia você vai ter que se alimentar dela, tá bom? Fiquem na paz. Shalom, shalom.